1 Crônicas capítulo 7, versículo 1, nós vamos ler até o verso de número 12. Verso número 12, diz assim: Assim que Salomão concluiu a sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor tomou a casa. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória do Senhor havia enchido o templo. Quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se atônitos no pavimento, com o rosto rente ao chão. Adoraram e deram graças ao Senhor com grande júbilo, exclamando: pois Ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Em seguida, o rei e todo o povo passaram a oferecer sacrifícios diante do Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo formalizaram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, celebravam e serviam o Senhor com os instrumentos musicais que Davi fabricara para justamente acompanhar os cânticos em louvor e adoração ao Senhor. E entoavam, porque o seu amor e benignidade duram para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas trombetas. Todo Israel acompanhava jubiloso e em pé. Salomão consagrou também a parte central do pátio que estava diante da casa do Senhor, porque foi lá que ele ofereceu os holocaustos e as gorduras do sacrifício de paz e comunhão, pois o altar de bronze que Salomão fizera não podia comportar todo o volume de holocaustos, oferta de cereal e as porções de gordura. Assim, durante 7 dias, Salomão, com todo o povo de Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, pessoas vindas desde Lebo-Hamat, a entrada de Hamat ao norte, até a torrente do Egito, o conhecido ribeiro egípcio no extremo sul. No 8º dia realizaram uma assembleia solene, porque havia celebrado a dedicação do altar durante 7 dias, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei dispensou o povo para suas casas, e todos se foram jubilosos e de coração renovado e alegre por tudo quanto o Senhor havia proporcionado a Davi, Salomão e a todo Israel, seu povo. Assim Salomão terminou a casa do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Amém. Ele começou a fazer umas petições a Deus, e nessas petições ele apresentou todas as pessoas, toda a nação, inclusive as pessoas que não faziam parte de Israel, mas que moravam em Israel. Aqueles que não eram descendência direta do povo israelita, mas tinham nascido ali e também servia a Deus como o povo judeu servia. E foi tão interessante essa oração que ele fez, uma oração de aproximadamente 29 versículos, né? No capítulo 6, em que todo o povo estava ouvindo aquela oração. Aí o texto diz no capítulo 7 que quando ele acabou de concluir aquela oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor tomou toda a casa. Deixa eu só fazer uma observação. É porque Deus ele esperou Salomão concluir toda aquela oração. Ele podia ter cortado aquela oração e já derramado o fogo para consumir o holocausto, para consumir o sacrifício. Mas Deus ele esperou Salomão nos mínimos detalhes. Sabe por quê? Porque Deus estava prestando atenção no que Salomão estava falando. Não só o povo, mas Deus estava atento a cada palavra de Salomão. E quando ele concluiu no verso 42 do capítulo 6 a sua oração, diz que desceu fogo do céu. Interessante que essa glória
ela que encheu toda a casa, primeiro ela era a resposta de Deus, mostrando a aceitação que ele teve com o gesto e com a atitude de Salomão. A segunda coisa é, o sacerdote, diz o texto, que eles não podiam entrar no templo. Por que eles não podiam? Porque era uma glória tão forte que estava no lugar, que eles não é que eles não queriam, eles não conseguiam entrar no templo. Quando você vai ver no capítulo 5, versículo 14, quando a glória também encheu a casa, diz que os sacerdotes que estavam dentro da casa, eles não conseguiram ficar em pé. Tamanha era a glória que estava naquele lugar. O que eu entendo? Quando eles estavam lá dentro, eles não conseguiram ficar em pé, porque tamanha era a glória. Quando eles estavam lá fora, eles não conseguiam entrar, porque tamanha era a glória. Era algo tão forte naquele lugar, que por mais que eles quisessem entrar no templo, eles não tinham força para isso, porque era muito forte o que estava acontecendo ali. A glória enche toda a casa. Outra coisa que eu vejo aqui, que aquela glória enchendo aquele ambiente, estava trazendo no coração de todo o povo israelita, toda a nação. Estou falando de nação, não é uma cidade, não é um bairro, é uma nação. Estava trazendo ao coração de toda a nação que Deus estava se agradando daquilo que estava sendo feito ali. Verso 3 diz o seguinte: quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se atônitos no pavimento, com o rosto rente ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor com grande júbilo, exclamando: pois Ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Essa frase aqui, que é um tipo um cântico, engraçado que a gente vê ele em três passagens aqui de forma diferente. Era uma espécie de cântico, pois Ele é bom e eterno o seu amor e a sua misericórdia. No verso 13 do capítulo 5, diz assim, grande júbilo. E no verso 7 e capítulo 3, capítulo 5, verso 13, deixa eu fazer uma menção aqui, é uma espécie de hino. Diz assim: porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então era o que? Uma frase de tipo um louvor e também uma adoração que eles cantaram ao Senhor no momento de muita alegria e de muito júbilo. Agora, por que essa alegria e por que esse júbilo? Porque a glória do Senhor estava sobre eles ali. Porque eles conheciam sobre a glória do Senhor por causa dos pais que vieram passando essa história daquilo que Deus tinha feito ali no Egito. Mas agora eles estavam vivendo praticamente naquela mesma intensidade, aquela presença que fora manifesta aos seus antepassados, aos seus pais, né? Eles estavam vendo ali o que? Aquela glória manifesta naquele lugar. Aqui diz grande júbilo, ou seja, aquela presença ali trouxe para eles uma alegria indiscutível, né? Ou indizível, vamos dizer assim, se é que tem essa palavra, pelo que eles adoraram ao Senhor. Eles se alegraram, um extremo júbilo, e eles adoraram ao Senhor. Ou seja, a adoração, ela nos traz alegria, mas a alegria também nos faz também adorar ao Senhor. O verso número 6 diz o seguinte: os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, celebravam e serviram ao Senhor. Veja bem, nessa consagração do templo, os levitas eram aquelas pessoas principais, ou praticamente as mais responsáveis para fazer com que tudo acontecesse ali da melhor forma possível. Aí diz o texto que os sacerdotes, eles tomaram seus lugares. Quando se fala sacerdote, se fala da liderança.
quando se fala os levitas, porque todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Então, quando fala dos sacerdotes, fala a liderança tomou o seu lugar. E os levitas também tomaram o seu lugar. O que eu aprendo com isso? A liderança tomou o seu lugar, que são sacerdotes, e que são os levitas? São aqueles que cooperam para facilitar as coisas para que os sacerdotes desempenhem bem a sua função. O que eu aprendo com isso? Que quando a liderança e quando os liderados, ou quando o sacerdote e os levitas, eles ocupam o seu lugar, o que é esse seu lugar? É o lugar que foi estabelecido para ele fazer o seu melhor para Deus. Como assim, pastor? Cada um de nós temos uma área de abrangência no reino de Deus. Cada um de nós temos uma área que a gente consegue dar o nosso melhor, o nosso... onde é exprimido o nosso potencial, né? O melhor que nós podemos fazer para Deus, nós sempre vamos dar numa área de abrangência que nós somos... É como um leão, né? Um leão na savana, ele está no seu lugar de abrangência. Mas se você jogar o leão dentro de um rio, e lá estiver cheio de crocodilo, ele não vai conseguir sobreviver. Por quê? Porque ele está fora do seu lugar de maior potencial. Então, quando nós nos colocamos no lugar, assumimos o nosso lugar que Deus tem para cada um de nós, nós podemos manifestar o nosso maior potencial. Então, deixa eu resumir isso aqui. Quando nós assumimos o nosso lugar no reino de Deus, as coisas que Deus tem para fazer na nossa vida, elas são potencializadas e nós fazemos o nosso melhor. Tem alguém aí? Diz um amém. Olha, todos em seu devido lugar. Isso aqui fala muito de uma engrenagem, fala muito de... A Bíblia, ela compara a igreja como um corpo. E interessante que esse corpo, ele funciona nos seus mínimos detalhes. Esse corpo tem coisas nele que a gente nem sabe, né? Por exemplo, nós temos, uma vez eu ia falar que nós temos 7 quilômetros de veia dentro de nós, né? É muita coisa. A gente tem muitos órgãos que cada um eles funciona como se fosse uma engrenagem. Cada um ele tem a sua função. Uns são mais utilizados, outros são menos, mas todos fazem falta. Todos fazem falta. Se você perder esse dedinho pequeno, ele vai te fazer falta. Sim ou não? Vai. Por quê? Porque cada um dele tem uma função. O que eu entendo isso? Na igreja. Na igreja não tem ninguém que não faz falta. Todo mundo faz falta. Porque cada um faz parte de uma engrenagem. Tem maquinários que uma pecinha desse tamanho, quando ela queima, é um transistor, né? Ela faz todo o equipamento parar. Eu já fiquei com um carro sem dar partida por causa, sabe de quê? Por causa de um fuzil. Por causa de um fuzil que custa 20 centavos, 30 centavos. Aí você tem que gastar com um mecânico para ir onde é que você está, né? Pagar um absurdo por causa de um fuzil de 20 centavos. Aí eu passei a carregar fuzil no carro, né? Então, a igreja é o seguinte, ela é como uma engrenagem, mas que todos funcionam quando estão no seu lugar. O que eu percebo aqui? Que quando o sacerdote assumir o seu lugar, e os levitas também assumir o seu lugar, né? Para quê? Para fazer uma coisa de excelência para Deus naquele momento em que o templo estava sendo consagrado. Então vamos lá. Todo Israel acompanhava jubiloso em pé. Verso 6 aí. Interessante que ninguém gosta de ficar muito tempo em pé, né?
Eu trabalhei muito tempo em loja, a gente ficava em pé o dia todo. Não podia nem escorar, o patrão ia lá, né? O dia todo. Mas ninguém gosta de ficar muito tempo em pé, é cansativo. Mas o texto diz que todo Israel, quer dizer que não era só os levitas, não era só o povo da tribo de Judá ou da tribo de Benjamim, não era todo Israel. Eles estavam em pé e jubilosos. Por que jubilosos? Porque eles estavam alegres. Mas qual o motivo da alegria deles? Estava acontecendo algo que, deixa eu tentar trazer para os irmãos de uma forma mais clara, que eles tinham a expectativa há muito tempo daquilo acontecer. Porque o templo de Salomão, dizem que Salomão tinha muito dinheiro, ele tinha foi muita doação, mas levou 20 anos para ficar pronto. 20 anos. Mas por que esse tempo todo? É por causa da perfeição que era exigida para fazer aquele tempo. As coisas bem feitinhas, os mínimos detalhes. Não foi simplesmente, faz isso, tudo. Nossa, né? Isso era um hospital na China que levou parece que 10 ou 15 dias, se não me engano, para fazer. Aqui não, foi os mínimos detalhes. Porque aquilo que era feito no templo tinha uma semelhança daquilo que existia no céu. Então tinha que ser o quê? Bem perfeito. As pedras certas, o ouro certo, a prata, o bronze, tudo no seu lugar. Então levou 20 anos. Só que nesses 20 anos, o povo de Israel, eles tinham aquela expectativa quando ficasse pronto, né? Então aquele momento que eles estavam ali, que havia aquela consagração do templo, foi um momento que todo Israel foi atraído para aquele lugar, porque havia uma expectativa de como Deus ia responder e como seria, e muitos queriam poder contemplar o templo. Era dia de inauguração. Então eles estavam jubilosos, né? Estavam muito alegres, muito festivos e estavam em pé. Por quê? Porque a alegria era tanta que o cansaço simplesmente não existia. Você percebeu que quando você faz uma coisa que você gosta, você parece que não cansa muito? Percebeu? Quer ver? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você trabalha num serviço que você todo dia você reclama de cansaço e reclama do serviço, é porque você está fazendo uma coisa que você não gosta de fazer. E tudo que você faz que você não gosta de fazer se torna penoso. Se torna penoso. Agora, quando você faz uma coisa que você nasceu para fazer, que é o seu propósito, que aquilo lá faz parte daquilo que você nasceu para fazer, aquilo não te cansa. Se tem alguém que começa a reclamar para você, tá ruim demais, é porque está fora do lugar dele. Porque quando ele está no lugar dele, por mais que para outros seja um penoso, para ele é um prazer. Tem pessoas que falam assim, segunda-feira, não, já é segunda-feira, já tem que trabalhar amanhã, né? Você vê que é uma coisa assim, sofrida. Mas quando a pessoa faz o que gosta, né? Eu não gosto nem de tirar férias, né? Tira férias, só 15 dias, não, tá com saudade aqui. Por quê? Porque está vivendo o seu lugar, que ele faz aquilo que ele nasceu para fazer. Então o povo estava o quê? Estava jubiloso e em pé. Versículo 7 diz que Salomão consagrou também a parte central do pátio que estava diante da casa do Senhor, porque foi lá que ele ofereceu os holocaustos e as gorduras do sacrifício de paz e comunhão, pois o altar de bronze que Salomão fizera não podia comportar todo o volume de holocaustos, oferta de cereal e as porções de gordura. Deixa eu falar uma coisa aqui. O Salomão, ele fez um altar de bronze onde seria oferecida os sacrifícios, os holocaustos, né? As ofertas. Sacrifício e holocausto, eles parecem ser a mesma coisa, mas tem uma pouca divergência. O holocausto é a oferta queimada, né? Os animais que eram queimados, que eram sacrificados ao Senhor. O sacrifício era a oferta que era levada. Poderia ser os animais, poderia ser alimentos, né? Cereais e outras coisas assim que se era levado até o altar. Então o sacrifício eram as ofertas que era levada, né? E o holocausto era a oferta que era queimada, no caso os animais praticamente. Então
aquele altar de bronze era para se oferecer o holocausto e também o sacrifício. Mas diz que Salomão ele teve que criar, né, outro lugar para receber as ofertas, porque não é que o altar de bronze era pequeno, as ofertas que eram muitas. Não é que o lugar preparado não foi feito do tamanho certo, não, foi feito do tamanho até maior. Só que o tanto de oferta praticamente era muito maior do que o lugar que estava preparado comportava. O que eu aprendo com isso aqui? Porque às vezes, quando há uma alegria no coração das pessoas, há um regozijo, e as pessoas começam a ofertar de uma forma assim voluntária e alegre, né? Começa a trazer para o altar de uma forma assim jubilosa, sem ser cobrado, sem ser obrigado. Parece que a alegria que está no coração das pessoas faz com que elas queiram dar o seu melhor para Deus. E quando isso acontece, um lugar que seria às vezes suficiente para poder comportar aquilo que o povo traz, passa a ser pequeno. O que eu aprendo com isso? Que às vezes Deus, quando Ele moveu o nosso coração de uma forma que venha ter uma alegria no nosso coração, as coisas que parecem que iam dar não serão suficientes para comportar o milagre que Deus tem para fazer na nossa vida. Por que eu falo isso? Porque quando há alegria e você levar algo para Deus, essa alegria ela fala de gratidão. E a gratidão é algo que sempre vai mover o coração de Deus para fazer algo em nosso favor. Por que eu falo isso? Porque a maior dificuldade que nós temos em relação a Deus é ser grato. Você sabia que Deus ele não precisa de nosso dinheiro, do nosso carro, da nossa casa, da nossa fazenda? Não. O que tem no céu, o que tem no céu, a Bíblia fala que nós vamos andar lá em ruas de ouro. As pessoas matam por causa de 20 gramas de ouro. Não, as pessoas elas arrumam uma guerra por causa de 20 reais. Lá no céu tem tanta fartura. Deus não precisa de nada disso aqui. Pastor, por que Deus pede? É para ver não só a nossa gratidão, mas é para ver onde é que está o nosso coração. Porque Deus não quer disputar nós com nada. Nada. Porque no momento que o seu coração está totalmente em Deus e você não se apega a nada neste mundo, você está falando para Deus o seguinte: eu sou grato ao Senhor por aquilo que o Senhor fez. Por mais que aquilo que Deus fez para as pessoas pareça pequeno, mas quando você é grato, você vai entender que o que Ele fez é mais do que você merece. Quando você vai entender que Ele deu o melhor que tinha para nós que não valíamos nada. Ele deu o melhor que Ele tinha para nós que ninguém dava nada. Aí quando você faz algo para Deus com alegria, Deus está falando: encontrei um coração grato. Encontrei alguém que aprendeu a agradecer. E quando você começa a ser grato a Deus, ainda que nas pequenas coisas, porque se você não conseguir ser grato a Deus nas pequenas coisas, você nunca vai ser nas grandes coisas. Porque quando você começa a honrar a Deus nas pequenas coisas, quem sabe agradecer por mais um dia, quem sabe agradecer por o ar que respira, por um trabalho que você conseguiu. Pastor, meu trabalho é ruim. Agradece por ele que outros melhores virão. Agradecer pelas amizades,
Agradecer pelo sorriso que às vezes está difícil, mas às vezes sai. Agradecer por ter alguém que você pode ligar e desabafar. Agradecer porque um dia Deus te escolheu, mesmo você não valendo nada, eu não valendo nada, Deus escolheu. E em vez de chamar você de criatura, te chamou de filho. Então a gratidão faz a gente ver as melhores coisas da nossa vida surgindo nos mínimos detalhes. Então diz o texto que Salomão teve que aumentar outro lugar, porque não estava comportando as bênçãos e as ofertas do Senhor. Deixa eu falar algo aqui. Versículo 8. Assim, durante 7 dias, Salomão, com todo o povo de Israel, celebrou a festa. Gente, 7 dias de festa é muito tempo. Todo mundo gosta de festa, mas a gente sabe que 7 dias é muito tempo. Só que estava tão bom, porque quando está bom você não vê a hora passar. Quando está bom, você não tem pressa de ir para casa. Quando está bom, você não só quer ficar, mas quer que pessoas que você ama fiquem também. Sabe quando você fala assim, não, fulano podia estar aqui, está tão bom. Estava bom a festa. E diz que 7 dias, Salomão com todo o povo de Israel celebrou a festa. Era uma grande multidão, pessoas vindo do norte e do sul. Sabe o que eu aprendo aqui? Estava tão boa a festa, estava tão excelente, estava tão grande a festa. Porque hoje nós temos o quê? Nós temos internet, tem telefone, tem WhatsApp. Você pode falar assim, ligar para alguém lá no Ceará. Está tendo uma festa aqui extraordinária. Deus abriu o céu, mandou fogo, queimou o holocausto, a sua glória encheu a casa. E as pessoas pegaram o avião com 3 horas, 4 horas, chega aqui em Nova Serrana. Hoje pode fazer isso. Mas naquela época, sabe como é que a notícia esparramava? Boca a boca. Era tão extraordinário que as pessoas saíam divulgando o que estava acontecendo. E a notícia chegou no sul e no norte. E as pessoas vinham de longe para ver o que Deus estava fazendo naquele lugar. Era uma glória extraordinária. Aí eu deixo uma palavra que Deus falou no meu coração agora à tarde. Diz que a excelência, ele atrai a presença. E a presença, ele atrai as multidões. A excelência atrai a presença. E a presença, ela atrai as multidões. No verso 10, diz que no 23º dia do 7º mês, o rei dispensou o povo para a sua casa. Porque a festa tinha durado 7 dias, só que se prolongou mais 7 dias. A festa era para durar 7 dias, mas ela durou mais 7 dias, porque as pessoas não queriam ir embora. Ninguém quer ir embora quando está tudo bem. Ninguém quer ir embora quando está dando tudo certo. As pessoas só querem ir embora quando as coisas começam a dar errado. A gente tem dificuldade de esperar as coisas melhorarem. Só que tem o seguinte que eu aprendo aqui quando Salomão mandou as pessoas para casa. É porque a vida precisa voltar ao normal. É muito bom a festa, é muito bom 7 dias de festa, é muito bom 14 dias de festa, mas a vida, ela precisa voltar ao normal. Porque na verdade a gente tem uma
Tem uma defesa, eu não sei se é defesa, se é defeito na gente, que quando as coisas ficam muito repetitivas, a gente cansa. Porque a gente tem um padrão de vida. Quer ver um exemplo? Se você comer peixe todo dia, com menos de 7 dias você enjoa. Se você comer frango todo dia, também enjoa. Pastor, não enjoa não, glória a Deus, continua comendo frango. A gente enjoa de coisas que são boas. São boas. Quer ver? Na pandemia, no início, todo mundo em casa. Eu não sei vocês, mas eu com 3 dias, eu já não queria ficar em casa. É bom ficar em casa descansar, não é bom. É bom quando você não é obrigado. Mas tudo que é demais, que muda a sua rotina, uma hora te cansa. E o povo estava tão alegre, tão assim, entusiasmado, que parece que eles saíram da realidade. A gente pode festejar, a gente pode se alegrar. Só que existe uma realidade. Eu não posso fugir dessa realidade. Porque a vida, ela continua, e ela tem um padrão. Que você pode até dar uma saída, sair desse padrão, mas você tem que voltar e encaixar nele de novo. As férias você sai, dá uma passeada, acha que aquilo ali vai ver pro resto da vida, não. Depois vê se os 5 dias de férias seu, né? Que hoje não dá mais que de férias. Aí você volta para a realidade. O que é realidade? É realidade que você tem que acordar cedo, você tem que batalhar, você tem que lutar para conquistar aquilo que você sonhou e saber que depois de um dia virá outro dia. E saber que o dia de hoje que você passou foi uma vitória. Mas amanhã você tem outro gigante para você enfrentar. Depois da manhã outro gigante, depois da manhã outro gigante. Essa é a nossa vida. Porque a festa é boa, mas a festa nos tira um pouco da realidade. Aí quando o Salomão viu que o povo estava muito empolgado, porque era 7 dias, eles ficaram lá mais 7 dias. Aí dispensou o povo. Como quem diz, já está bom. Vá para sua casa, seus filhos precisam comer, sua esposa precisa de você, volta a sua vida. Mas diz a Bíblia que o povo voltou jubiloso. Por que eles votaram jubilosos? A festa tinha acabado, mas a alegria não. Tinha acabado os comes e bebes, ver os parentes, os amigos, as prosas, tinha acabado, mas a alegria não. Por que não tinha acabado? Porque quando Deus ele é o centro, quando Deus é o centro, as pessoas sempre vão para casa felizes. Porque não é por causa daquilo que Ele nos dá, é por causa daquilo que Ele é para nós. É por causa daquilo que Ele é para nós. E todos foram jubilosos e de coração renovado e alegre. Essa palavra renovado, ela dá uma sensação de pegar algo que estava velho e fazer ficar novo. É como você pegar uma casa, está bem judiadinha, você vai lá, quebra algumas coisas, troca algumas coisas, põe uma pintura nova, muda os móveis. Parece que virou outra, mas é a mesma. Parece que é outra casa, mas é a mesma. Só foi renovada. Você arrumou algumas coisas que precisavam ser arrumadas. Você mudou coisas que precisavam ser mudadas. Tem hora que a nossa vida é assim, a gente precisa renovar a nossa vida. Tirar algumas coisas que já está velho demais.
estragado. Mudar algumas coisas de lugar na nossa vida. Quem sabe você dá um check-up nas amizades, ver quem está acrescentando alguma coisa na sua vida, quem não está, e começar a dar umas tiradas. Começar a ver, às vezes tem muito lixo na sua vida, começa a tirar alguns lixos, pega uns sacos, vai enchendo de lixo, faz uma limpeza, joga fora. Tem momento na vida da gente que a gente tem que parar um pouco para dar uma faxina, colocar uma pintura nova, tirar essas coisas que não tem acrescentado nada, que a gente cansa. Para que isso? Tem gente que gosta de juntar lixo, né? Vê um lixo na rua, traz, vê outro, traz. Não, serve para alguma coisa. E enche a casa de lixo. Tem mais lixo do que móveis. Tem pessoa que é assim com a sua vida. Vai pegando os lixos, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Aí a sua vida vira um lixo. Mas uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite é: vamos renovar. Vamos dar uma cara nova para a gente. Porque a gente tem que cansar daquilo que não está fazendo bem para a gente. Nós temos que cansar daquilo que deu errado. Temos que cansar daquilo que a gente está pelejando, mas não está fluindo. Nós temos que dar uma renovada. Pastor, como é que a gente faz isso? É muito difícil. Comece nas pequenas coisas. Eu vi de uma pessoa falando que se você acordar de manhã, você arrumar a sua cama, o seu cérebro já funciona melhor, porque para ele você já está fazendo alguma coisa. Então, se todo dia você amanhecer e esperar as coisas acontecer sem você fazer nada, o seu cérebro vai dizer assim: não precisa fazer nada, porque as coisas têm que acontecer sem fazer nada. Aí você vai viver a vida toda esperando algo acontecer, e nunca vai acontecer porque você não fez acontecer. Acorda cedo, muda a sua rotina. Se você reclama muito, para de reclamar. Se você vê problema em tudo, para de ver. Começa a fazer algo. Faça algo para melhorar a sua vida e a vida das pessoas que contam com você. Honra as pessoas que facilitam a sua vida. Honra as pessoas que estão contigo nos momentos mais difíceis. Porque nos momentos bons, sempre vai ter muita gente. Dá uma mudada. Traz um júbilo para a sua alma, para o seu coração. Compra uma lata de tinta. Dá uma pintura na sua alma. Mas não compra preto, não. Compra uma cor bem alegre. Ah, pastor, não vai chamar muita atenção. Deixa chamar. O importante é que você tenha uma renovada na sua alma. Renova o seu guarda-roupa. Tem roupa que está lá que você nem usa. Tem gente sonhando com essa roupa que você não usa. Ou porque você engordou demais, ou porque você não gosta mais. Não seja miserável. A minha vida é dar roupa para os outros. Eu cheguei lá em casa, eu peguei, acho que eu tinha uns 5 ternos, eu peguei eles tudinho para os outros. Sabe por quê? Eles estavam bons, viu? Coisa ruim, a gente joga fora, não dá para os outros. É porque eu queria outros ternos novos. Só que os velhos lá atrapalhavam os novos chegar. Tem coisas velhas na sua vida que está atrapalhando as coisas novas chegar. Então limpa o seu guarda-roupa, a sua casa. Abençoa alguém que está precisando. Quando a gente era pequeno lá em Montes Claros,
todo final de ano, nós ficava alegre, minha tia vinha lá de Rio Claro, São Paulo, uns 3 sacos de roupa assim usada, e dava pra gente. Hoje eu sei que era roupa muito feia, mas para nós é uma alegria. Porque a gente ficava esperando ela chegar para ganhar roupa usada. Porque as roupas usadas que ela trazia era melhor que as que nós tínhamos em casa. Porque a que nós tínhamos em casa também era a que tinha levado o ano anterior. Então você pode fazer a alegria de alguém e abrir porta para que coisas boas cheguem para a tua vida. Então tira aquilo que é velho, tira aquilo que está te atrapalhando, tira aquilo que te faz olhar e falar assim, não, mas está ruim. Tira, dá uma pintada, dá uma mudada, faz alguma coisa nova. Versículo 10 ainda. E todos se foram jubilosos e de coração renovado e alegre. Mas por quê? Por tudo quanto o Senhor havia proporcionado a Davi, Salomão e a todo Israel, seu povo. Interessante que o povo saiu alegre. Vou tentar terminar uns 8 minutos mais cedo. Deixa eu só adiantar aqui um pouco, que eu quero orar com vocês. O povo saiu alegre, coração jubiloso, renovado, por tudo que Deus tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo Israel. Interessante que Davi já havia morrido, mas o povo estava alegre por aquilo que Deus fez a Davi. Mas se Davi havia morrido, por que o povo estava alegre? É porque aquilo que aconteceu honrou aquilo que Davi tinha falado e aquilo que ele sonhava. Porque Davi em vida, ele juntou muito ouro para a construção daquele templo. E porque também a Salomão, porque Salomão se esforçou o máximo para que o sonho de Davi se concretizasse. E porque também por causa do povo de Israel. É porque a presença de Deus naquele novo templo, naquele templo de Salomão tinha erguido, trouxe de volta para a nação muita coisa, mas 2 eu quero falar bem depressa. A alegria de ter ali a presença do Senhor de uma forma bem clara e visível. A segunda coisa, estava restaurando no coração deles a dignidade. A dignidade. Porque diferente de todas as nações, eles serviam a um Deus de verdade. E deixa eu adiantar um pouco. Tudo que Deus tinha feito ali, Ele estava honrando o coração do povo, o coração do rei, a fé de Davi e o esforço e a abnegação que o povo teve. Porque o esforço, 20 anos para fazer algo excelente para Deus. Só que deixa eu só dar uma palavra aqui. Tudo aquilo que eles fizeram, 20 anos de muito trabalho e de muito esforço. Tudo aquilo que eles fez, marcou uma festa, anunciou em toda a nação. Vieram pessoas dos 4 cantos de Israel, juntou ali uma grande multidão, uma grande festa. Tudo isso que eles fizeram. Mas se Deus não estivesse ali presente, seria um fracasso. Seria um fracasso. Se tudo que eles fizeram, se Deus não tivesse manifestado, seria um fracasso.
Porque a ausência de Deus é a maior prova que alguém fracassou. A ausência de Deus é a maior prova que alguém fracassou. Nenhum sucesso ele compensa a ausência de Deus. Foi muito lindo o esforço deles, mas o mais importante não foi o que eles fizeram, foi o que Deus fez. Você pode ter feito muitas coisas e Deus tem visto o seu esforço e a sua abnegação. Mas o mais importante é o que Deus fez e ainda vai fazer na tua vida. Versículo 11. Assim Salomão terminou a casa do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado, fazendo o templo do Senhor, bem como no seu próprio palácio. O que eu aprendo aqui? Quero ser mais rápido. Ele estava fazendo o templo do Senhor e estava fazendo o seu palácio. Enquanto ele cuidava das coisas do Senhor, Deus estava prosperando e cuidando daquilo que ele estava fazendo para si próprio. Não é errado você fazer algo para si próprio, mas quando você faz com excelência para Deus primeiro, Deus sempre vai abençoar, te prosperar, que você consiga fazer para você também. Deus o prosperou e Deus o abençoou. Versículo 12. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Eu quero falar aqui 4 coisas bem rápido. Primeiro, Deus aparece. Deus aparece. Porque o nosso Deus não é um Deus que fica escondido. Ele sempre vai aparecer quando alguém clamar por Ele. Segunda coisa que Deus faz, Deus fala. Deus fala. Ele aparece e Ele também fala. Deus tem falado. A nossa maior dificuldade não é Deus falar, é nós entendermos quando Ele está falando e estarmos com ouvidos atentos para ouvir Ele falar. Mas Deus fala. Terceira coisa, Deus ouve. Ele não só fala, mas Ele também ouve. Ele não só fala, mas Ele também ouve. E às vezes Ele ouve e responde. E às vezes Ele ouve e fica em silêncio. A quarta coisa que Deus faz, Deus escolhe. Diz o texto que Deus escolheu aquele lugar como lugar de sacrifício. Que os seus olhos estariam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que fosse feita naquele lugar. Deus escolheu aquele lugar. Eu vou dizer algo para você que você talvez possa não entender, mas Deus também escolheu você. Pastor, por que Deus me escolheu? Não sei. Mas Ele viu algo em mim, em você, que quem sabe você nunca viu. Mas Ele te escolheu. Vamos colocar em pé. Eu quero orar por você nesta noite. A excelência
ela sempre vai atrair a mão de Deus para perto. A excelência sempre vai atrair a presença de Deus, porque quando você é excelente, você está dizendo: quero fazer o meu melhor. E talvez o seu melhor não é coisas grandes que você consegue fazer quando você tem recurso, mas o que você faz de melhor, mesmo quando você não tem nada. Eu quero orar por você. Põe a mão no teu coração. Feche teus olhos. Mas por favor, não feche teu coração. Feche teus olhos, mas por favor, não feche teu coração. Pai, eu te amo. Às vezes fica aqui meio que esquisito falar que te amo. Muitas vezes as nossas ações demonstram totalmente o contrário. Mas nós falamos que te amamos porque nós sabemos que o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quem nós somos quando nós mesmos duvidamos de quem somos. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sabe que somos falhos. O Senhor nos conhece por dentro e por fora, porque o Senhor nos sonda. Como disse Davi, Tu nos conhecia antes mesmo de nossos ossos serem formados dentro do ventre. Tu já nos chamava pelo nome antes mesmo de nós existirmos. Como disse Jó, eu te conhecia, te ouvi falar. Agora meus olhos têm te visto e me abomino porque sei que sou pó. Obrigado, Senhor, porque eu não sei o que o Senhor viu em nós, mas a Tua misericórdia tem estado sobre nós. E a Tua destra fiel tem guardado até aquele, Senhor, que anda, quem sabe tão distante, mas o Senhor tem guardado por amor a nós, que temos te clamado, que temos te incomodado. Senhor, eu quero te pedir que essas mãos de misericórdia, elas se estendam sobre cada um dos teus filhos nesta noite. Mas eu queria que ela fosse tão perto de nós que podemos quase que sentir nos tocando. Porque tem dias, Senhor, que nós precisamos só de uma palavra, já é o suficiente. Tem dias, Senhor, que um hino muda o nosso dia. Tem dias, Senhor, que um testemunho nos anima. Tem dia que uma palavra revelada nos dá uma direção e um destino. Mas tem dia, Senhor. Mas tem dia que só um abraço do Senhor. Só um abraço. Tem dia que só quando te sentimos tão perto, perto bastante para nós sabermos que não estamos sozinhos, perto bastante para entender que, apesar das muitas tempestades, o Senhor continua dentro do mar com a gente. E se nós começarmos a afundar, nós vamos gritar pelo Senhor. E o Senhor vai estender as mãos.
vai nos dar um sermão, vai nos falar que a nossa fé está muito devagar, mas vai voltar com a gente para dentro do barco. E só vai soltar a nossa mão quando nós estivermos dentro do barco. Porque o Senhor sabe que nós estamos num processo de aprendizado. E aprender em terra, Senhor, é difícil, mas aprender na fornalha é mais difícil ainda. Aprender, Senhor, no hospital é difícil, mas dentro da cova é pior ainda. A pedagogia espiritual às vezes é difícil de entender, mas nós cremos que estamos aprendendo. Nós cremos que estamos tirando algumas lições para a nossa vida. Eu não sei para quê, por quê e para quando. Mas uma coisa eu sei, são etapas. Etapas que parecem cada vez mais difíceis de superar. Mas é por isso que nós nesta noite estamos aqui como igreja, como família, te clamando a Ti para Te dizer: renova as nossas forças, renova o nosso ânimo. Se a nossa fé tem fraquejado, nos dê uma fé nova. Se ela está ainda, Senhor, inabalável, torna ela mais forte. Porque não queremos desistir, não queremos parar. Porque quando nós demos o primeiro passo, pelos olhos da fé, nós já estávamos enxergando aonde nós queríamos chegar. E sabemos que está perto. Mas precisamos de Ti a cada instante. Dê saúde àqueles que estão enfermos. Renova as forças daqueles que estão fracos. Traz alegria para aqueles que estão tristes. Traz esperança para quem não tem nenhuma esperança. Dê um abraço em quem precisa ser abraçado. Carrega quem precisa ser carregado. Dê a mão para quem precisa de uma mão. Só uma coisa eu te peço: não afasta de nós. Não afasta de nós. Porque hoje eu entendo porque Moisés disse: se a Tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. É porque a Tua presença, ela nos faz descansar. A Tua presença traz alívio para nossa alma. A Tua presença nos traz esperança. E é por causa dessa presença que estamos aqui como igreja, para te dizer que o Senhor é sempre bem-vindo na nossa vida. E que a porta da nossa alma e da nossa casa, da nossa vida, sempre vai estar aberta para o Senhor entrar, mas sempre vai estar fechada para o Senhor sair. Porque todo dia e todo momento o Senhor é bem-vindo aqui. Obrigado, Senhor.